Olá, pessoal. Professor Giovanni aqui, mais uma vez, com a disciplina Língua Portuguesa. Hoje nós temos um assunto chamado colocação pronominal. Como o próprio nome já diz, né? É onde o pronome vai se posicionar. Antes da gente iniciar, eu quero relembrar os pronomes oblíquos átonos, que vocês estudaram no segundo ano. Pronomes, né? Aquelas palavras que substituem os nomes. Oblíquos, átonos, quer dizer aqueles pronomes que são fracos, que eles se ligam ao verbo. Nós temos aqui o mi, ti, o, a, li, nos, vos, os, as, lhes. A gramática normativa, ela classifica a colocação pronominal em 3 tipos. Vamos aprender os 3 nomezinhos complexos, mas a gente vai aprender. Próclise, mesóclise e ênclise. Novamente, próclise, mesóclise e ênclise. Então, dependendo da posição que esses pronomes oblíquos átonos se encontram, a gente vai chamar, né, essa colocação de próclise, mesóclise ou ênclise. Iniciando com a próclise. Próclise é o pronome colocado antes da forma verbal. Então eu tenho que saber quem é pronome, que é o que está destacado aqui, e quem é o verbo. O me, ele está antes do verbo incomoda. Nada me incomoda. Então, neste caso, a gente chama essa colocação pronominal de próclise. Próclise é o que está antes do verbo. Mesóclise. O pronome ele vai ser colocado no meio da forma verbal. Alguém pode perguntar, no meio? Sim, né? A Bíblia ela usa muito essa linguagem. Os deputados usam também muito essa linguagem, esses políticos, né? Então, olha aqui, ó. Ouvir-te-ei sempre que quiseres. Esse ti, que é um pronome oblíquo átono, ele está no meio do verbo ouvirei. Se você tirar o ti do meio, você juntar, você vai ver que esse verbo aqui é ouvirei. Então, para eu não falar ti ouvirei, eles usam uma linguagem mais curta. Ouvir-te-ei, sempre que quiseres. Então, mesóclise, né? O ti vai aparecer no meio do verbo. Ênclise, o pronome colocado depois da forma verbal. Aqui o verbo, que é a forma verbal, e o pronome está vindo depois. Então, encontrei-me com ela agora. Neste caso, a gente chama de ênclise. Então, bem rapidinho. Próclise é antes do verbo. Me, antes do verbo. Mesóclise, no meio do verbo. E ênclise, depois do verbo. Quando é que a gente deve dar preferência à ênclise? A ênclise. Ênclise é quando o pronome ela vai estar depois do verbo. Quando a gente vai iniciar uma frase ou se há vírgula antes do verbo. Então, o que é que a norma culta pede? Para a gente não iniciar a frase com pronome oblíquo. Átomo. Sentei-me novamente. O me está depois do verbo. Se puder, conte-me tudo. Por que esse me está depois do verbo? Por causa desta vírgula. Se tiver uma vírgula e você for iniciar com o verbo, e se exigir o pronome, você tem que colocar o pronome para frente. Então, por isso que a preferência é a ênclise. E também nas frases imperativas afirmativas. O que é frase imperativa? Toda frase que se dá uma ordem.
Agora, sentem-se todos. Esse se, ele está vindo depois do verbo. Então, bem simples. Quando é que vai acontecer a ênclise? Para iniciar a frase, ou se há vírgula antes do verbo, e em frases imperativas. Estão vendo aqui, ó, me depois do verbo, me depois do verbo, e o se depois do verbo. Então, na verdade, o que é a colocação pronominal? A colocação pronominal é a posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo que ele acompanha. Então, tá aqui os exemplos, né? Sempre me convida. O me antes do verbo. Lançou-me a crítica. O me depois do verbo. Ir-me-ia oferecer. O me no meio do verbo. Ir-me-ia, se você tirar o me e juntar, ficar iria-me ou me iria oferecer. Como nós estamos falando de uma linguagem culta, nós temos aqui o caso de mesóclise, né? Não esquecer que a próclise é antes, a ênclise é depois. Próclise, ênclise e mesóclise. Quando é que se deve dar preferência à mesóclise? Quando é que o pronome oblíquo átono ele tem que ficar no meio do verbo? Quando essas formas verbais elas vierem no futuro do presente, futuro, que são dois tipos de futuro, o futuro do presente ou o futuro do pretérito, né, que é o futuro do presente ou o futuro do passado. Dir-se-á. Explicando de novo, sempre que a gente tiver aqui o pronome no meio, você retira e junta que você vai entender o que é. Dir-se-á é o mesmo que se dirá. Dir-se-á que somos criativos. Sentar-se-ia, se sentaria. Na primeira cadeira, se tivesse chegado cedo. Então, a gente só vai usar a mesóclise nesses dois casos. Quando tiver aqui o futuro do presente ou o futuro do pretérito. Dir-se-á, se dirá, né? Ainda vai acontecer. Sentar-se-ia, ia acontecer no futuro. Bem, dentro da colocação pronominal, turma, existem as palavras também chamadas palavras atrativas. São aquelas, né, que atraem o pronome oblíquo átono, que é o oblíquo fraco, para antes do verbo e geram a próclise. Olha, se atrai para antes do verbo, é claro que a gente vai ter o caso de próclise. Então, quem são essas palavras que têm esse poder? Os advérbios. O não, ele é um advérbio de negação. Então, o correto é você falar, não se desespere. Esse não, ele atrai o se para antes do verbo. Não vai querer falar assim, não desespere-se. Para a norma culta está errado. Os pronomes indefinidos também têm esse poder de atração. Ninguém é um pronome indefinido. Então, ninguém me chamou. Essa palavra ninguém atrai o me para antes do verbo chamou. Não é para a gente falar ninguém chamou-me. Até fica mais difícil, né? Então, o não e o ninguém, eles atraem os pronomes oblíquos átonos para antes do verbo. Uma atividadezinha bem rápido para a gente relembrar. Use a próclise. Vamos lembrar? A próclise, o pronome tem que ser colocado antes do verbo. Nada amedrontava-nos. Olha, aqui está depois. Está uma ênfase, está errado. Por que está errado? Porque essa palavra nada, ela atrai o nos. Então fica, nada nos amedrontava. Jamais perdoarei-lhe. Correto é a gente, por causa da palavra jamais, ela vai atrair também. Jamais lhe perdoarei. Deus ilumine-te. Aqui o correto é você, Deus te ilumine. Por que, que Deus te ilumine? Porque, na verdade, nós temos aí uma oração optativa, aquelas orações que exprimem desejo. Toda oração que exprime um desejo, ela vai
pronome oblíquo átomo vai ficar antes do verbo. Mais outra questão. Explique a preferência da ênclise. Por que que o ti tem que ficar depois do verbo? Amo-te demais. Para iniciar a frase. A gente até fala de uma maneira informal, te amo. Mas para norma culta, o correto seria a gente dizer amo-te demais. Calem-se todos. O se está depois do verbo para colocar em frases imperativas afirmativas. Toda frase que ela der uma ordem, nós vamos ter o caso de ênclise. Em seguida, despedir-se de todos. Vamos lembrar aqui da vírgula. Por causa dessa vírgula, o se tem que ficar depois do verbo. Se há vírgula antes do verbo, vai ser ênclise. Então, concluindo, no livro didático, vocês têm aí as páginas 163 e 164, né? E não se deixe levar pelo desânimo e jamais permita que um obstáculo impeça você de alcançar o sucesso. Neste caso aqui, eu usei aqui, ó, não se deixe levar. O não, ele traz o se para antes do verbo. É um caso de próclise. Então, gente, só lembrando aí, né, que dependendo da colocação do pronome, a gente tem próclise, ênclise ou mesóclise. Então, até mais, um abraço, né? E vamos aguardar aí, faça um bom estudo e resolva as atividades. Um abração do professor Giovanni.